pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Perspectiva Jurídica. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é bem interessante em razão de ser motivo, de ser utilizado e muitas vezes para fraudar o vínculo, a formação do vínculo de emprego, né? Para burlar o direito do trabalho e tentar desconfigurar a relação de emprego entre o trabalhador e a cooperativa e até mesmo a empresa que toma os serviços dessa cooperativa, tá? Então, nós vamos conversar sobre as cooperativas de mão de obra. Aqui eu trouxe para vocês os dispositivos legais que tratam do tema, né, aqui no nosso país. A começar pela recomendação 193 do OIT, que traz o conceito de cooperativa. E aí a gente tem que lembrar que recomendação não é um documento que vincula o Estado, né? Então, literalmente é recomendar que se adote determinadas posturas na tratativa do tema, mas não configura uma legislação que vincula, que obriga. No entanto, existem outros dispositivos que têm essa característica que nós vamos passar por ela, tá? Então, o que diz a recomendação 93 da OIT? Que cooperativa é uma associação voluntária de pessoas, né, que se unem para um determinado fim, sem o intuito de lucro, né? E essas pessoas, elas têm uma finalidade específica, que é de aperfeiçoar do ponto de vista profissional, aperfeiçoar a produção, né? Elas têm um objetivo em comum, por isso que tem a característica do affectio societatis, né? O ânimo de constituir uma sociedade voluntária, né? Essa adesão é voluntária, de forma democrática, a participação é democrática. Inclusive, os sócios, eles atuam ativamente. E aí, todos os cooperados, eles participam tanto da gestão administrativa e econômica, quanto também da divisão dos lucros decorrentes, né, das atividades desenvolvidas, a depender da característica da cooperativa, se for uma cooperativa de serviço ou se for uma cooperativa de produção, tá? E aí, a Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 18, traz a previsão de que a criação de cooperativas, ela independe de autorização do Estado e também independe de fiscalização do poder público no que diz respeito à sua autonomia e à sua autogestão. Tá? Esse dispositivo ele traz esses dois princípios caracterizadores de uma cooperativa, de poder agir autonomamente e de poder se autogerir, tá? Já o artigo 174, parágrafo 2º da Constituição, traz que a lei apoiará todas as formas, né, apoiará todas as formas de cooperativismo no Brasil. Duas legislações específicas que tratam do tema. A Lei 5764 de 71, que institui a Política Nacional do Cooperativismo, que teve ali alguns dispositivos revogados em razão da entrada em vigor da Lei 12.690 de 2012. No entanto, essas duas leis, elas são utilizadas conjuntamente no que diz respeito a dispositivos que permaneceram em vigor da primeira legislação de 71 e também naquilo que não colidirem, tá? A 12.690, gente, ela traz ali a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho e ainda institui o Programa Nacional de Apoio às Cooperativas, que é o PRONACOP, tá? Essa lei, ela excluiu da sua incidência alguns tipos de cooperativa, como as cooperativas de saúde, que estejam ali regulamentadas por legislação de saúde complementar, também as cooperativas de profissionais liberais, quando esses profissionais exercem as atividades nos seus próprios estabelecimentos. Também excluiu da incidência dos efeitos dessa lei as cooperativas de médicos quando eles recebam seus honorários por procedimento. Isso é muito comum nos hospitais, né, que basicamente não tem profissionais, principalmente os médicos contratados com carteira assinada. Eles são cooperados justamente por essa brecha dessa legislação que exclui de incidência. E aí o que acontece? Pagam esses médicos por paciente, né, por atendimento, ou no pronto-socorro, no ambulatório, enfim. E aí a gente tem ainda o artigo 442, parágrafo único da CLT,
que faz o seguinte: qual que é a previsão desse dispositivo? Independente da atividade, objeto, né, do objeto social da cooperativa, não forma vínculo de emprego, tá? A relação entre o cooperado, o trabalhador cooperado e a cooperativa, nem entre o trabalhador cooperado e a tomadora desses serviços. Mas aí a gente vai ver daqui a pouquinho que esse dispositivo ele pode ser inclusive afastado em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Quando se verificar que, no caso concreto, a cooperativa foi utilizada como intermediadora de mão de obra subordinada, né? E um dos princípios, uma das características do trabalho cooperado é justamente não haver a subordinação do cooperado. A quem toma o serviço não é a cooperativa, ele tem que agir de forma autônoma, ele tem que ser livre naquela relação para estabelecer, inclusive, as condições, as peculiaridades do serviço que será prestado, tá? E também os artigos 1093 e 1094 do Código Civil, que também vão regulamentar a sociedade de pessoas, né? A cooperativa como uma sociedade de pessoas. E aí o Código Civil, lá no artigo 1094, ele traz algumas características, né, das sociedades cooperativas. Inclusive, tem algumas muito interessantes que eu queria mencionar para você, que, por exemplo, é possível exigir um concurso de sócios, né, em número mínimo, mas não no número máximo, tá? E aí a gente vai ver, até pelo próprio conceito de cooperativa de trabalho, trazido pela Lei 12.690, que há uma exigência de um número mínimo de trabalhadores para dizer que houve ali a formação de uma cooperativa de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouquinho que é um número mínimo de 7, tá? Mas um número máximo não. Outra característica que eu acho interessante é a intransferibilidade das cotas, né, de cada cooperado para outras pessoas que não façam parte da cooperativa, ainda que seja por meio de herança. Então, não se transfere, né? Essa cota desse sócio, ela é intransferível. Mesmo em situação de falecimento, essa cota não passa para os seus herdeiros, tá? Eu acho isso bastante legal. Outra característica é que é exigido um quórum mínimo para funcionamento das assembleias, né? A gente sabe que as decisões elas têm que ser tomadas aqui no trabalho cooperado por meio de assembleias. E nessas assembleias, todos os cooperados, todos os sócios, eles participam independentemente do número de cotas que ele tem nessa sociedade, tá? Nessa sociedade de pessoas, independe do número de cotas dele. Ele vai ter direito ao voto, ele tem que participar. Inclusive, as assembleias gerais, elas têm que ser amplamente divulgadas. Os cooperados, eles têm que receber comunicação prévia para participar, inclusive sob pena de configuração aí de fraude, né, e de violação a essas características basilares do trabalho cooperado, tá bom? Bom, as cooperativas, gente, elas são cooperativas baseadas aí na forma de sociedade de pessoas e a responsabilidade pode ser tanto limitada quanto ilimitada dos sócios. A Lei 12.690, ela entende por cooperativa de trabalho a sociedade constituída por, no mínimo, 7 trabalhadores que tenham por objetivo principal obter melhor qualificação, melhor renda, melhor distribuição socioeconômica e também alcançar condições gerais de trabalho melhores, né? Eles têm que ter essa finalidade comum. Além disso, as decisões, como eu disse, né, são democráticas, são pautadas na democracia, na discussão plenária, na discussão em Assembleia Geral, tá bom? Só que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. A sociedade, né, que constitui a cooperativa de trabalho, é uma sociedade de pessoas, ok, de natureza civil. Sendo de natureza civil, ela não se sujeita à falência nem à recuperação judicial e extrajudicial. Tá? Então, não há que se falar a submissão de uma cooperativa ao processo falimentar, ao juízo falimentar, porque por ser uma sociedade de natureza civil, uma sociedade de pessoas, ela não vai se submeter a esse tipo de procedimento, tá bom? Igualmente, as cooperativas de mão de obra classificam-se em 2 tipos, em cooperativa de serviço e em cooperativa de produção. Aqui você vai lembrar o seguinte: serviço é quando se
presta um serviço sem subordinação para um terceiro, né? A cooperativa, imagine a cooperativa de lavadeiras de roupa, né? Você chega lá, entrega sua roupa para lavar e pronto. Ela não vai se subordinar às suas ordens, tá? Você é tomadora desse serviço de uma cooperativa. Então, os sócios, né, eles prestam serviços especializados a terceiros sem que haja a subordinação, que é a característica marcante do contrato de cooperativa, tá? A cooperativa de produção já é para o sentido de produzir algo, né? Os sócios, eles se reúnem para eles produzirem algo, né? Com o objetivo ali comum, a reunião comum dos cooperados. E a partir disso, lembrando que, apesar de se reunirem, a cooperativa detém os meios de produção, tá bom? É o caso, você vai lembrar, de produção de laticínios, né? Essas cooperativas de produção de laticínios, elas compram ali o leite de cooperativas de produtores de leite, né? Elas vão transformar esse produto para depois chegar ao consumidor final, tá bom? Então, a gente vai, quando fala de cooperativa de produção, a gente tem que lembrar desse processo de transformação da matéria-prima. Até coloquei aqui para vocês, a transformação da matéria-prima. Eu pego o leite, vou transformar esse leite num queijo, numa manteiga, para depois ele ser comercializado. Ok? Então, esses são os tipos de cooperativa. Lembrando aí, e tipos de cooperativa de trabalho, porque num sentido genérico, a cooperativa ela pode ser de crédito, pode ser uma cooperativa de consumo, pode ser até mesmo uma cooperativa mista, quando há mais de um objeto social, tá? E também uma cooperativa de trabalho. E aqui ela se divide em duas categorias, tá bom? Então, lembrando aqui que essa categoria é de cooperativas de trabalho, tá bom? Ou cooperativa de mão de obra. Essa classificação vem na Lei 12.690 de 2012, tá, pessoal? Agora, o que eu queria comentar com vocês é a respeito de dois princípios que regem o contrato de cooperativa. Esses dois princípios, eles foram trazidos aí, discutidos na doutrina, com base nos ensinamentos do professor Maurício Godinho Delgado, que é ministro do TST. Bem, o primeiro princípio é o princípio da dupla qualidade. O que é isso? O cooperado, ele tem que ser simultaneamente sócio, né? Ele tem que ter aquela característica ali de ser sócio, de ser cooperado, mas também de ser cliente, né? Ele presta serviços, mas ele também se beneficia de serviços prestados por aquela cooperativa. Ele tem benefícios em razão de ser um cooperado, né? Então, ele é cooperado e cliente ao mesmo tempo. O segundo princípio é o princípio da retribuição pessoal diferenciada. E essa é uma marca importante dos contratos de cooperativa. Por quê? É preciso observar se a média geral dos benefícios concedidos, né, das retribuições concedidas aos cooperados, se essa média é maior do que o que se concede para um trabalhador vinculado a outros tipos de contrato que não o contrato cooperado, tá? Então, tem que ter essa vantagem em ser cooperado, né, em relação ao padrão atribuído a outros trabalhadores, como, por exemplo, o representante comercial autônomo, ou até mesmo o contrato de corretagem, enfim. Os benefícios têm que ser maiores para o cooperado. Então, é dupla qualidade de cooperado e cliente, tá? E retribuição diferenciada, tá bom? Que tem que ser superior ao patamar atribuído a outros contratos. Bem, princípios que regem o contrato estão previstos no artigo 3º da Lei 12.690 de 2012. Sendo os principais, adesão voluntária e livre, né? A pessoa não pode ser forçada a se cooperar, né? O que acontece muitas vezes quando há burla, né, nos contratos, por exemplo, imagine um hospital que força o médico a se cooperar para que ele seja contratado. Houve adesão voluntária? Não. Houve adesão livre desse médico? Não. Isso indica aí a ilicitude dessa cooperativa.
Outro princípio importante, né, além da autonomia, da autogestão que a gente falou, a questão da assembleia, da participação dos sócios, independentemente do número de cotas que ele tenha nessa sociedade, nas assembleias. Aí ele tem direito ao voto, inclusive como verificar que poderia haver uma fraude, né, em um determinado caso. Observar se o trabalhador, ele é comunicado das Assembleias Gerais, o trabalhador cooperado, né? Se o cooperado ele é comunicado das Assembleias Gerais, se nas Assembleias Gerais ele participa, tá? Se ele vota, ele tem direito a um voto. Se nessas, se votar, se ele puder votar, né? O que deve acontecer? Ele tem direito ao voto, mas ele vota. E aí os sócios majoritários dessa cooperativa desconsideram a opinião dele. Falam assim, não, a gente já resolveu aqui, tá bom que você vota assim, mas não vai fazer muita diferença o seu voto. Isso também indica fraude, porque ele tem que ter o seu voto computado. Tá? Esse é um princípio também interessante. Tem que haver o objetivo de preservação dos direitos sociais, de não precarização do trabalho, das condições de trabalho, tá? E aí a gente nota, inclusive, que muitas empresas, muitos tomadores de serviços cooperados fazem isso justamente para desviar desses encargos sociais, desviar de ter que obedecer rigorosamente a legislação trabalhista, tá bom? Até porque o cooperado ele não tem direitos trabalhistas, né? Ele tem um mínimo ali de direitos previstos pela própria legislação 12.690, um patamar mínimo que ele tem direito, mas a Assembleia Geral, o Estatuto Social dessa cooperativa pode estabelecer um leque maior de direitos, mas ele não é considerado, não se submete aos direitos trabalhistas, né? Ele tem ali, obviamente, direito a uma condição adequada de trabalho, né? Enfim, mas ele não tem direito, por exemplo, a 13º, a férias. Ele tem direito a, por exemplo, um repouso anual, que seja remunerado, equivale a férias? Mas ele não tem ali aquele 1/3, né? A não ser que esteja previsto no Estatuto, texto constitucional, tá bom? Bem, em falando de princípios, a gente tem que prestar atenção também, que eu já havia comentado no princípio da primazia da realidade sobre a forma. Que a gente sabe que a realidade fática, ela prevalece em detrimento de previsões, inclusive legais, né, formais, legais, como acontece no artigo 442, parágrafo único da CLT, que diz que não existe vínculo de emprego entre o cooperado e a tomadora e entre o cooperado e a cooperativa. Estando comprovado, no caso concreto, estando comprovada, né, no caso concreto, a existência dos elementos fáticos jurídicos configuradores da relação empregatícia, né, ainda que haja previsão do artigo 442, parágrafo único da CLT, essa previsão ela é afastada e a realidade tem primazia sobre a forma, tá? Muito embora haja ali um contrato dizendo que é um contrato de cooperativa, se a realidade provar que na verdade não é, que a cooperativa ela foi utilizada como forma de intermediar a mão de obra subordinada, aí há de ser reconhecido o vínculo de emprego, tá bom? Bom, pessoal, eu já havia comentado que a cooperativa, né, o cooperado, ele tem direitos mínimos, né, que podem ser complementados pelo estatuto, né, por normas ali estipuladas em Assembleia Geral. E aí a gente tem a duração do trabalho, ela não pode ser superior a 8 horas diárias nem 44 semanais, e aí parece bastante com a norma constitucional, né, de jornada. Também tem direito a retiradas, né, mensais superiores ao piso da categoria, ou se não houver o piso, que seja superior ao salário mínimo, tá? É garantido isso ao cooperado. Também ele tem direito a retiradas superiores quando o trabalho foi exercido em condições insalubres e periculosas, né? Ele tem direito ao repouso anual remunerado, né? Ele também tem direito a um descanso semanal e que esse descanso ele também seja pago, que ele seja remunerado, tá? Então, há um leque ali no artigo 7º de direitos para fazer demonstrar, inclusive, o requisito o princípio, desculpa, da superioridade, né? Das condições superiores
para o cooperado em relação a outros vínculos, da retribuição pessoal superior, né? E esse dispositivo, ele mostra isso de uma forma muito clara. Inclusive, por não ser, mesmo não sendo o cooperado um trabalhador empregado, por exemplo, ele é um trabalhador autônomo, ele tem direito ali ao seguro de acidente do trabalho. Porque se ele se acidentar, né, ele fica ali no resguardo de ter pelo menos um seguro, tá bom? E esse núcleo mínimo justamente mostra aí que a lei, de forma muito nítida, dá força a esse princípio trazido aí pela doutrina, que é o princípio da retribuição pessoal individualizada. Bom, outra coisa que eu queria comentar, o artigo 9º da Lei 12.690 traz ali a estipulação de responsabilidade solidária entre a cooperativa e a tomadora dos serviços, tá? Em relação a questões de segurança do trabalho, quando esse trabalho for exercido dentro da sua sede ou em outro lugar a seu pedido. Tá? Então, havendo aí questões relativas à segurança do trabalho, a responsabilidade desses dois personagens é uma responsabilidade solidária. Elas vão responder juntamente, sem privilégios em relação uma à outra, tá bom? Então, de um modo geral, para verificar se há ou não fraude, se essa cooperativa ela é utilizada para fraudar a legislação trabalhista, para tentar afastar a formação do vínculo de emprego, tem que observar, em primeiro lugar, se a adesão foi voluntária, né? Se foi livre, se o cooperado ele tem conhecimento do funcionamento da cooperativa, dos seus princípios basilares, do seu objetivo social, né? Porém, o cooperado ele não tiver conhecimento dessas informações, aí já tem que ligar a luzinha do alerta, porque provavelmente há de ser ali uma cooperativa ilícita, tá? Depois também, inclusive, gente, a professora Roberta Dantas, ela faz vários comentários no seu livro a respeito de como verificar se há ou não fraude por meio do uso das cooperativas de mão de obra, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês a descrição, os dados do livro, para quem quiser estudar de forma mais profunda. Então, verificar isso, verificar também se há mudanças, muitas mudanças de cooperativa, né? Porque quando você entra para uma cooperativa, você tem um objetivo comum, né? De se associar a outras pessoas para buscar melhores condições de trabalho, melhor renda, melhor qualificação profissional, enfim. Então, você não vai ficar mudando de cooperativa em cooperativa, né? De forma sim, deliberado, ou até mesmo forçado. Você não pode ser forçado a sair de uma cooperativa para ingressar em outra por ordem do seu diretor, sob pena de você ser boicotado nos escalonamentos de trabalho, né? Terceiro, na verdade, você também tem que observar se o princípio da autogestão, da participação democrática está sendo obedecido ou não, que é de você ser convocado para a assembleia, de você participar, ter o seu voto computado, né? Independente da sua cota, você tem direito de votar e ter o seu voto computado. Isso também tem que ser verificado. Outra questão que ela aponta, se o princípio da gestão, né, econômica está também sendo obedecido, se, por exemplo, retirados ali daqueles valores, a questão da manutenção da própria cooperativa, os gastos, né, a serem quitados da manutenção da cooperativa, se tira esse valor, o remanescente ele é dividido entre os cooperados ou não? Porque tem que ser observada a proporcionalidade de cotas de cada um, mas deve ser. Se não for, também há de ser observado com cuidado para verificar se há ou não ali a burla, a relação de emprego. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente, à observância ou não dos princípios das cooperativas de trabalho para verificar se há ou não a burla, a relação de emprego, tá bom? No mais, gente, você encontra em várias decisões, eu vou colocar alguns casos aqui embaixo também, de uns processos muito interessantes envolvendo fraude por uso, né, da cooperativa para intermediar a mão de obra. Lembrando que cooperativa pode ter empregado?
Pode ter empregado, pode sim. No entanto, ela não pode utilizar de trabalhadores, né? Ela não pode utilizar dos benefícios legais atribuídos a essa modalidade de contratação para intermediar a mão de obra subordinada. Isso não, mas ela pode ter sim empregados, tá bom? Ela pode contratar por meio de uma relação de emprego determinados trabalhadores de um setor da cooperativa, mas ela não pode intermediar a mão de obra subordinada porque o cooperado é um trabalhador autônomo, tá? Ele não é subordinado, ele não recebe ordens, menos ainda pode ser exigida a pessoalidade durante a prestação desses serviços, tá? Porque exigir a pessoalidade em relação àquele cooperado, por exemplo, eu sou a tomadora, né? Eu sou o hospital que contrata uma cooperativa de médicos. Eu não posso exigir que aquele determinado médico esteja lá, naquele dia, naquele horário, naquele local. Não, não posso, né? Isso quando o médico, né, não recebe por atendimento, né? Por procedimentos. Não, quando ele recebe, vamos imaginar aí, uma cota mensal. Ele não vai receber por procedimento, porque se receber por procedimento, exclui da incidência da legislação da Lei 12.690, tá? Então, não posso exigir daquele cooperado pessoalidade, porque toda vez que eu exijo pessoalidade, eu digo que ele não pode ser substituído. E aí eu limito a prestação de serviço dele para outros tomadores. E também facilito a emanação de ordens, tá? E ele não pode receber ordens, porque ele é um trabalhador autônomo, tá bom? Se você curtiu, dá um like aqui embaixo, tá bom? Deixe os seus comentários aqui, nos siga nas redes sociais. Eu e a professora Manu, nós estamos lá no Instagram, Facebook, Periscope, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Até mais!